Bom, people, aqui quem fala é o Tarcísio, tomando meu café da manhã. Deixa eu morder aqui um pouquinho. Um pão caseiro com tomate, presunto e mussarela, que a minha esposa fez, ficou muito bom. People, e para falar aqui então sobre esse tema, que já faz um tempo que eu quero falar, é oráculos de sim e não, que só tem sim e não, oráculos binários, né? Dentro do RPG Solo, são suficientes ou não, né? E eu fiz esse vídeo aqui, né, para provar que eles são mais do que o suficientes. Tem muita gente que acha pouco, tem gente que fala, mas esses oráculos eles fazem com que eu fique sempre preso nas minhas ideias, na minha linha de raciocínio. E eu acho que não, na verdade. Eu acho que com pouquinha coisa, com uma mudança aí de encarar isso, na verdade, dá para fazer muita coisa. Eu gosto de rolar aventuras inteiras utilizando apenas oráculos de sim e não. Eu fiz uma campanha do jogo A Trama, né, do Bogeia, cheia de reviravoltas e cheia de coisas que eu nunca tinha imaginado, só usando oráculos de sim e não. Então eu vou dar algumas dicas de como trabalhar oráculos de sim e não de forma que não pareça pouco e que não pareça que você está usando sempre as mesmas ideias. E vou me basear na tríade que a Tana Pigram apresentou no Mythic, né, que seria a improvisação, a interpretação e a lógica, tá bom? O Tio Nitro no jogo solo dele, né, no 2D6 solo, no 2D10 solo, ele apresenta também uma divisão parecida com essa, né, com a interpretação própria dele, muito bacana também. Só que eu vou me guiar aqui pelo texto da Tana, porque eu vou fazer um vídeo sobre o material do Tio Nitro solo, que eu ainda não fiz, estou devendo. Bom, primeiro, eu acho que caso não tenha ficado claro, né, que oráculos de sim e não são mais do que o suficiente para rolar uma aventura cheia de surpresas e reviravoltas, desde que você se atenha o tempo todo nesses três pilares do Mythic, que é a improvisação, a interpretação e a lógica. E também você evite ficar fazendo perguntas o tempo todo, não precisa, a menos que você queira. Como funciona isso? Olha só, quando a gente faz uma pergunta de sim ou não, deixa eu pegar aqui um dado, né? Sorte que não foi um D4. Quando você pega um dado e faz uma pergunta, por exemplo, par é sim, ímpar é não, né? E você faz uma pergunta, por exemplo, o salão de festas onde os vampiros se reúnem está lotados? Caiu par, sim. Essa é uma resposta bem seca, a princípio. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas esquecem de usar a interpretação e a lógica para fazer essa resposta evoluir e se aprofundar, sem precisar usar tabelas geradoras de ideias e tudo mais. Eu adoro essas tabelas. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma pasta com mais de 500 tabelas geradoras. Mas eu também curto muito essa pegada de sim e não. A minha dica é bem simples, né? Estenda, capriche na improvisação, né? Não tenha medo da improvisação, já vou falar esse ponto. Capriche na interpretação e se aprofunde na lógica. Então, por exemplo, né? A improvisação ela surge como, né? Uma coisa ela só passa a existir no RPG solo a partir do momento em que eu pergunto ela. Por exemplo, é o salão de festas onde os vampiros costumam se reunir, né? Por enquanto eu só tenho o salão de festas onde os vampiros costumam se reunir. Os elementos que vão surgir a partir disso vão surgir a partir da minha improvisação, e essa improvisação se faz através das perguntas. Por exemplo, se eu perguntar, existem guardas humanos na frente? Até eu perguntar não existia. Então eu estou improvisando. Através do quê? Através da lógica, da história. Não faz sentido eu perguntar, por exemplo, existem robôs cibernéticos do futuro pós-apocalíptico que vieram para o passado guardando a entrada? Porque na minha história ele foge da lógica
do cenário, da coerência interna do cenário. Talvez você queira colocar ciborgues cibernéticos de um futuro pós-apocalíptico e viajam no tempo. Aí vai ser a lógica da sua história. Então o importante é você ter bem claro qual que é a lógica do seu cenário, qual que é os elementos de coerência interna. Né? Tudo pode ser um fator de coerência no mundo da fantasia. Não estou falando que tem que seguir uma realidade. Só que quais os elementos você elencou? Né? Então, por exemplo, tem guardas humanos na entrada dessa festa? Par sim, par não? Ímpar? Não, não tem. Então esse é um elemento que foi introduzido agora, ou nesse caso que não foi introduzido agora, mas ele se tornou importante, por causa da minha improvisação. Então, assim, faça perguntas interessantes. E como fazer perguntas interessantes? É simplesmente deixar a sua imaginação decidir o que você acha bacana ou não. Depende do que você acha bacana. Perguntar, tem ciborgues cibernéticos de um futuro pós-apocalíptico lá? Par sim, ímpar não. Né? Caiu 4. Sim, tem. Eu acho isso bacana, eu quero colocar isso na minha aventura? Beleza, então agora é um mundo de vampiros atual, só que tem alguns ciborgues que vieram aí. E aí vem a interpretação, que é você estender o resultado através do seu conhecimento prévio e de coisas que você traz na sua bagagem. Por exemplo, vou comprar essa do ciborgue cibernético, não sei se existe ciborgue que não seja cibernético. Eu nem sei direito qual que é a definição do termo cibernético. Não sei mesmo. Mas enfim, né? Qual a relação? A interpretação seria assim, como são esses ciborgues dentro desse cenário? Eles estão trabalhando de segurança numa festa de vampiros, então provavelmente eles estão disfarçados como humanos, com uma vestimenta mais associada ao vampirismo. Talvez seja alguns humanos com traços mais robóticos, movimentos mais durões, vestindo roupas góticas, por exemplo, e de óculos. Então talvez eles sejam algo bem parecido com os Homens de Preto, só que numa versão gótica. Olha só que bacana, né? Ou algo bem parecido com o Neo do Matrix, né, visualmente falando. E essa é a parte da interpretação. Então, começa a fazer conexões, né? Mas eu sempre fico na mesma lógica. Se você acha que você sempre fica na mesma lógica, é porque você está fazendo sempre as mesmas conexões. Você está associando o A com o B. Quer dizer, você está associando agora tipo, o robô cibernético com os vampiros. Mas tem o elemento C, o D, o E e o F que você geralmente não associa. Começa a se forçar isso. Por exemplo, eu associei os robôs aos vampiros, né? Mas eu acabei de pensar que talvez eles tenham um visual parecido com o Neo do Matrix, né? Então talvez esses robôs eles tenham relação com um grupo de hackers que tem espalhado notícias pelo mundo todo, com os Anônimos. Até 10 segundos atrás eu não tinha pensado no grupo Anônimos. Talvez esses robôs cibernéticos tenham alguma relação com esse grupo. E aí é um elemento novo, né? Do nada, o grupo Anônimos, né, que existe no mundo real e era muito polêmico, mas ele acabou de entrar na minha campanha do nada. Por quê? Porque eu usei a improvisação e eu aprofundei a interpretação. Né? Simplesmente por causa do trejeito do meu robô cibernético que lembrava o Neo, que me lembra informática, que me lembra hacker. Né? Que é uma relação que eu não tinha feito há 10 segundos atrás, há 30 segundos atrás. Então caprichem na interpretação. E a lógica estendam o resultado de sim ou não dentro daquilo que é lógico na cena, que é isso que todo mestre faz, né? Eu sei que é possível, eu já tive aventuras em que, assim, a todo momento surgiam coisas totalmente inusitadas de cenário, de história. Eu já tive aventuras assim, eu sei que vocês já tiveram. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que a maioria das aventuras, elas ficam dentro, né, de um certo padrão de acontecimentos, dentro de uma certa lógica que é a lógica comum, né? A maioria, né, se você pegar para ler as aventuras de D&D, a sequência dos acontecimentos é algo totalmente lógico, né? Dificilmente acontece um negócio absurdo, fantástico. Acontece, não é tão raro, mas a maioria fica dentro dessa lógica, né? Que você poderia ter chego sozinho nela, não precisa ter um grupo para te dizer qual é essa lógica. Embora o grupo ele possa causar surpresas, tem certas coisas que existem no RPG em grupo que o RPG solo ele tem que adaptar da sua forma, e um nunca vai ser igual ao outro, por isso que um RPG em grupo, o outro
é o RPG solo. Um outro exemplo, então tá lá, né, os meus ciborgues, a lá, Matrix, cuidando dessa entrada dos vampiros. E agora eu vou fazer uma outra pergunta de sim e não e mostrar como a lógica pode ajudar. Deixa eu ver que pergunta. Agora eu estou improvisando. Eu tenho que improvisar uma pergunta que faça a história andar. Faça perguntas que façam a história andar, né? Aquilo que for meramente ocasional, detalhe, decida o que você achar mais legal. Por exemplo, eu sempre gosto de ambiente chuvoso e cinza. Eu não vou perguntar, está cinza? Não. A menos que eu ache que o tipo de clima for influenciar naquilo. Então olha só. Só que ó, aqui acabei de perguntar, caiu, caiu 2, né? Então sim, né? Está cinza. O que acontece então? É um dia que está tão cinza, mas tão cinza que possibilitou aos vampiros saírem antes da noite chegar. E nunca estou falando de vampiros genéricos, não imagina vampiro à máscara. Ai, mas ponto de sangue, o vampiro tem topor, é difícil. Eu estou falando de vampiros da minha campanha, que não, se você deduziu que era vampiro à máscara, você deduziu errado, tá bom? Então nesse dia está tão cinza, já faz vários dias, ó, agora eu vou usar a lógica, né? Os vampiros estão fazendo uma festa durante o dia, quer dizer, não ficou cinza do nada, eles falaram, vamos fazer uma festa. Então a lógica me diz que já faz vários dias, talvez semanas, quem sabe meses, que tem ficado cinza. E não é uma nuvenzinha ali não, é nuvens escuras mesmo. E os vampiros começaram a sair durante o dia por conta disso. Eles sabem, estou usando toda a lógica para desenvolver o sim, tudo isso está saindo do sim. Está um dia cinza, olha só a pergunta, está um dia cinza e chuvoso? Está dando tudo isso, né? Então os vampiros começaram a sair, não é natural isso, que a minha campanha se passa no Brasil, e no Brasil não é natural passar semanas totalmente cinza. A gente não está na Finlândia, nós estamos em Londres, né? Então, é um efeito não natural, que provavelmente foi feito através de rituais ou feitiços ou magias por vampiros para ter essa oportunidade de sair durante o sol. Só que, como isso iria chamar a atenção dos caçadores, investigadores do sobrenatural e tudo mais, os vampiros precisavam de alguns vigias, alguns guardas especiais também, que dessem conta do recado, e aí, através de contatos com essa célula hacker, anônimos, não se identificando como vampiros, eles contrataram esses ciborgues cibernéticos que vieram do futuro. Os vampiros sabem que são ciborgues cibernéticos? Não sei, aí de repente cabe uma outra pergunta. Eles sabem que são ciborgues cibernéticos do futuro? Caiu 3, a resposta é não, né? Ímpar é não. Eles não sabem, eles não fazem ideia. O que talvez seja uma prova, estou usando a lógica para desenvolver a minha pergunta, de que os hackers têm uma agenda secreta ligada aos vampiros, né? Então os hackers, de alguma forma, eles têm contato com ciborgues que vieram do futuro e através do contato com os vampiros, seja lá como isso foi feito, designaram esses ciborgues do futuro, ou seja, aconteceu alguma coisa no futuro muito importante relacionada aos vampiros, que inclusive motivou que esses ciborgues viessem ao passado. Agora, o que será que esses ciborgues querem? Eles querem ajudar, seja lá o que os vampiros tiverem feito, ou eles querem impedir? Então, do nada, por causa de duas perguntas, se está cinza e... até esqueci a segunda pergunta, né? Por causa de duas perguntas, eu já criei todo esse lore de hackers que estão usando os vampiros para enviar robôs cibernéticos que estão investigando um evento que vai acontecer no futuro relacionado aos vampiros e que é extremamente importante. Não dá para saber se esses ciborgues eles estão do lado ou contra os vampiros, por causa de duas perguntas de sim ou não. O que eu vejo o pessoal fazendo é que geralmente eles falam, né, está chovendo? Sim. Ah, então tá bom, tá chovendo. Aí continua. As perguntas de sim ou não no RPG solo, galera, elas podem ser circunstanciais, você pode fazer essas perguntas do nada, assim, só para saber detalhes. Mas elas são terreno fértil para a aventura crescer imensamente. É só você não se contentar com esse sim, né? O que esse sim gera de consequência? Usa lógica, né?
Tem um documento que eu vi falando que chama Writing with Dice, né? Ou escrevendo com dados, que ele é um método solo, que ele tem um método muito bacana para ajudar você a estabelecer os fundamentos de cenário. Ele usa princípios de filosofia para ensinar você a, antes de começar a campanha, você monta os elementos que dão identidade ao seu cenário. E aí tudo que acontece, você sempre vai fazer uma checagem junto a esses elementos para ver se o que você está introduzindo, ele faz parte daquele cenário ou ele sai completamente. E aí ele dá dicas de como você colocar na história mesmo elementos que saíram completamente daquele cenário, e dá dicas de como integrar isso, né? De como fazer com que esses elementos não soem totalmente jogados assim. Então, gente, olha só, toda uma história que eu não fazia ideia, não tinha pensado nisso, né? Quando eu comecei esse vídeo, a única coisa que eu pensei foi uma improvisação do nada, que era uma festa de vampiros, né? Não passava pela minha cabeça que era durante o dia, não passava pela minha cabeça que eram ciborgues cibernéticos que estavam de segurança, não passava pela minha cabeça que esses ciborgues trabalham junto com o grupo Anonymous, não passava pela minha cabeça que esses hackers têm uma agenda secreta envolvendo ciborgues do futuro e vampiros. Então, com você usando a interpretação, a improvisação e a lógica, você precisa criar muito pouco. É por isso que eu falo, você começa a ter menos necessidade de usar tabelas geradoras. Elas vão ser bacanas, né? Por exemplo, eu quero definir as características do prédio em que está se passando a festa dos vampiros. Eu posso pegar lá uma tabela de mansões, né, características e tudo mais, e ficar jogando, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu só acho que, de maneira geral, acho que o pessoal ainda não entendeu todas as possibilidades do sim e não, né? É um mundo de possibilidades gigantesca. E é isso que eu tinha para falar, galera. Então explorem esse universo aí bem bacana e a gente se vê.